pela liberdade, Senhor Deus, de proclamar o Teu Evangelho, Senhor, e meus amigos, Senhor Deus, amei as pessoas, colegas de trabalho. Somos gratos por isso, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigado, Senhor Deus, para as pessoas que estão aqui presentes, Pai, por cada família representada, Pai. Nós te bendizemos porque Tu és grande demais, Pai. Te faça presente no nosso coração e que possamos ter entendimento, Pai, nas palavras que foram proferidas aqui, Senhor Deus, ensinamentos, Pai, que possamos cada um, Senhor Deus, um ajudar o outro, Pai, que possamos alcançar a salvação. Sim. Te bendizemos e te agradecemos em nome do Cristo Salvador. Amém. Amém. Eu queria falar sobre os cegos de Jericó, né? Eu vou ler aqui e aí a gente... Onde está? Fica em Mateus 20, 29. Filho de Davi, tem compaixão. Beleza? Tem Bíblia nem no celular. A internet é meio ruim mesmo aqui. Tô brincando. Eu lembrei de trazer. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu te faça? E disseram-lhe: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém. Essa passagem eu acho que as pessoas já cansaram de ouvir e tudo mais. E eu tava pensando, ontem à noite estava lendo a Bíblia com Letícia, e aí na verdade eu já estava pensando nessa passagem, só que eu nem li ela, eu nem estudei. Falei, caraca, eu vou falar sobre os cegos de Jericó. Porque essa parte que eles falam, eu fico tentando imaginar a gente numa igreja e as pessoas, porque ali onde 2 ou 3 reunidos no nome dele, aqueles que realmente servem a Cristo, ele ali vai estar presente. E às vezes a gente fica escandalizado, sabe, com a pessoa que está tipo, desesperada, querendo encostar no Salvador ou chamar a atenção dele. E aí eu me deparo com essa passagem e eu falo, cara, a multidão repreendia eles. Tipo, porque hoje se eu me escandalizar, tipo, começar a gritar, Senhor, você é obrigado. Cara, eu não sei o que Deus fez na sua vida pra você estar tão, sabe, tão a flor da pele na igreja. Porque eu sei de onde que ele me tirou. Então às vezes tem culto lá que eu tô, sabe, que eu me recordo do que ele fez comigo, do que ele, sabe, que ele pode fazer ainda mais. E tem culto que eu tento expressar isso. Às vezes de uma forma mais escondida, às vezes ou dentro de casa, sabe? As pessoas falam, cara, esse cara é doido, velho. E aí eu me deparo com essa passagem justamente, a multidão repreende eles. Falam, devem ter falado, cala a boca, idiota, eles não vão te ouvir não, fica quieto aí. Para de atrapalhar. Para de atrapalhar. É porque nesse aí, acho que ele estava a caminho de algum outro lugar, né? Ele estava a caminho de Jerusalém para a Páscoa. Então eles não queriam que demorasse, né? Que parasse para poder curar. E aí a gente se depara com isso porque a nossa religiosidade impede as pessoas a tentarem. Porque eu não posso medir como que vai ser a sua adoração para ele. Eu não posso falar a coisa certa de você fazer a sua adoração é assim, é assado, é do jeito tal, você tem que fazer aquela liturgia, é uma coisa mais centrada, é mais calma. Cara, você está diante do seu pai. Como é que você chega para falar com o seu pai? Como é que você tem essa intimidade? Às vezes é só no quarto, amém. Às vezes sabe, é no quarto, é fora do quarto, é na rua, é no ônibus, é numa escola, em qualquer lugar, no trabalho. Amém. Cada um sabe. E aí eu me deparei com isso e aí eu penso, cara,
a gente tem que viver mais para Cristo e largar o que as outras pessoas vão pensar. Se é para Ele que eu vivo, Cristo vive em mim. O velho homem morreu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo diz. Eu tenho que realmente viver isso. Eu tenho que, acreditar que Ele vai fazer o impossível. Porque quando Jesus, todas as partes que as pessoas, que Ele viu realmente que as pessoas buscaram a Ele com temor e querendo realmente a cura, porque todas as vezes Ele vai buscar assim: se tendes fé, sua filha hoje será curada. Se tendes fé, hoje se tendes fé, então se tenho fé que Ele vai fazer acontecer, mesmo que seja no local de reunião, seja em qualquer outro lugar. Se eu tenho fé que Ele está presente e eu quero chamar a atenção dEle, seja dobrado o joelho, seja em pé, seja quietinho, do meu jeito. Eles tinham um jeito ali de botar para fora, porque a multidão apertava, ele estava exprimido, e eles falaram: o único jeito do Senhor nos ver é através da gente gritar aqui, escandalosamente. Então, essa vai ser a minha alternativa. Então, acho que eles berraram, porque era a única oportunidade que estava passando diante deles, porque eles sabiam que tinha ali um Cristo vivo, e eles falaram: agora é minha hora, né? Agora é a minha hora e eu não vou deixar passar. E às vezes a gente tem vários momentos. A gente ontem estava estudando sobre a gente até falou um pouco sobre a presença, né? Uhum. E como que as pessoas buscam realmente isso. Assim, as pessoas buscam. Algumas para receber cura, outras para querer ter uma intimidade maior com o Senhor, para poder, não ser aquela coisa, como eu posso dizer, monótona, né? De só Ele é o Deus, Ele não é meu Pai, Ele é só um Deus, eu só vou fazer aquela liturgia. Mas eu acho que é muito mais que isso. Nós acreditamos num Deus que requer de nós intimidade. Todos, se você for ver na Bíblia, todos eles, Jesus queria intimidade com eles. Me busque de dia e de noite. Deus vai falar que as pessoas, quem buscar, achará. Então, se buscar verdadeiramente, achará Ele. Não tem como. Se vocês quiserem falar alguma coisa... Eu acho que cabe muito no que você falou de buscar, de relacionamento, que Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Aí eu já vejo o interesse dele de querer se relacionar, porque não é, ele sabe o que aqueles dois precisavam, né? Ele é Deus, ele conhecia, mas ele queria que houvesse um diálogo, né? Ele queria que fosse dito o que precisava, para ter ali a intimidade, né? De eu quero que você me fale, você precisa me buscar também, né? Dizendo. E é isso. Exatamente. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Tá marcando aí? Hã? Você quer? Pode falar. Você acha que posso falar aqui? Essa passagem ali, ela tá em 3 textos, né? 3 evangelhos. Tá, Lucas também ela vai falar. Tá em Mateus, tá em Marcos e tá em Lucas. E eu achei esse... Acho que o Marcos é o menor que ele fala, bem... Lucas Até que não. Não, Lucas detalhe. E aí o que acontece? Lucas Eu 18, né? achei 1, 2, 3, 4 pontos aqui interessantes nesse texto. O primeiro, que é no versículo 30, que eles falam assim, quando 2 cegos estavam sentados... Lucas 18? Não, Mateus mesmo. Ainda. Uhum. Isso. Versículo 30. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar de Jesus, estavam passando, puseram-se a gritar. Primeiro ponto,
quando ouviram falar de Jesus. Esse ponto é muito interessante porque, assim, em algum momento da vida deles ali, mesmo cegos, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles não tinham ainda um encontro com Jesus, mas em algum momento eles já tinham ouvido falar de quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus vinha fazendo, né, na sua caminhada. E o interessante é que eles ficaram sabendo quem era Jesus e provavelmente eles queriam, e por querer saber quem é Jesus, depois eles colocaram aqui, ó, Senhor, Filho de Davi. Senhor, Filho de Davi. Então, assim, achei esse ponto muito interessante, que além de eles ouvirem falar de Jesus, eles sabiam ali, né? Não sei se porventura esses cegos já tinham ouvido alguém falar em alguma coisa, que o Messias ia vir, né, da linhagem do rei Davi e tal. E aí ele fala, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E nos outros textos, Marcos e Lucas, é mais detalhado porque eles falam, eles continuam chamando, né? Aqui em Mateus ele grita, né? Mas ele continua falando, persistência de conhecer Jesus, persistência em saber quem é Jesus. E aí eu achei muito interessante o versículo 33, que na verdade Jesus fala, né? O que você quer, né? O que você quer que eu faça? E aí eles falam que eu veja, né? Que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Em Mateus está dessa forma, pelo menos aqui na minha Bíblia. Abram os nossos olhos. E esse abrir dos nossos olhos poderia muito bem ser que nem aqueles leprosos. Foram curados e foram embora, os 9. Não voltaram. Mas esse abram os nossos olhos foi uma atitude que ele, claro, que era ali em questão da cura também, mas logo depois ele falou, no 34, falou assim, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, é a atitude dos cegos ali, depois vocês podem complementar, mas o que eu entendi aqui, é a atitude do cego em conhecer Jesus, saber quem era Jesus, e na medida que os olhos foram abertos, eles poderiam muito bem sair e voltar para as suas vidas, né? Mas não, cara, eu conheci quem é Jesus, eu vi quem é esse Deus, aquele que fez um milagre na minha vida, cara, eu vou seguir a ele. Aí entra muito no contexto que Roger estava falando, né? De ser ali, o Senhor é tudo pra gente. A gente tem que mudar o nosso campo de visão mesmo. E em Marcos aqui fala até um pouco mais, que olha que engraçado. Ele fala assim, no Marcos 10, 49. Não, 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Então, Carlos pode até falar um pouco melhor aí, mas essa parte, não sei se aí embaixo fala alguma coisa sobre a capa, né? Eles lançando a sua capa... A identidade do mendigo, você era identificado pelaquela capa. Exato. Você usava. Então ele teve um posicionamento, e interessante que quando nós queremos buscar Jesus, nós temos que nos posicionar, nós temos que ter uma atitude, e eles tiveram atitude aqui, né? De chamar o mestre, ele está passando na minha frente, eu quero conhecer Jesus. E aí eles lançaram aquilo que eles eram, a identidade, que nem bem Carla disse, a identidade ali da vida deles, que todo mundo fala, não, vocês não tem, cala a boca aí, o mestre está passando, fica quieto, cara. Eu lanço aquilo que eu já vivi a minha vida inteira, aquilo que eu imaginava que às vezes, né? E aí eu vou até o mestre de coração aberto, e com atitude, né? E aí fala no 52, vá, né? Jesus curou ali no caso, e a sua fé te curou. Então achei muito interessante esses 4 pontos, né? Primeiro, ouviram falar de Jesus. Depois, Jesus, filho de Davi. Então eles sabiam ali, né, a descendência. E logo depois, abram os seus olhos, não somente para ser curado, mas sim posicionaram, né, tiveram atitude e o seguiu. Continuou ali o processo. Não foi só as pessoas
que estavam ali ao redor estavam cegos espiritualmente. Jesus deu a cura e ainda abriu os olhos para que pudesse seguir. Você, quando a gente analisa assim, lá desde o início dessa passagem, né? Ela se inicia à beira de uma cidade onde ela foi destruída por ordem do Senhor e o homem reconstruiu pela sua própria vontade. Então assim, você já não estava no lugar que você deveria estar. Porque para o Senhor aquela cidade não deveria existir. Logo depois você se depara com uma pessoa que está à beira do caminho. À beira do caminho é a vida do servo que já ouviu falar de Jesus, acredita que conhece Jesus, sabe qual é a direção certa, mas não se define e fica só na beira. E o que é a beira do caminho? Quando você olha assim, o que tem no canto da rua? O que fica ali quando as pessoas... O que as pessoas jogam? Tudo aquilo que não presta, né? Só lixo. Você passou na rua, você vai empurrar. E era onde os mendigos ficavam. E era onde aquelas pessoas que eram... Vocês podem perceber que Bartimeu não tinha nenhum nome dele. Ele era reconhecido como filho de alguém. Bart, de filho. Timeu, pai. Então, assim, ele não tinha nenhuma identidade. Ali, naquele momento, Bartimeu, ele já... Acho que vocês já falaram. Ele começa a ouvir falar de alguém que pode fazer algo por ele. Algo diferente. Daquilo tudo que ele já passou. E naquele momento ele toma uma posição, que é aquilo que o André fala, né? De pegar aquilo que é a sua própria vontade, a sua carne. A capa significa abandonar a sua vida passada, deixar para trás e trazer algo novo para você. E olhando para a vida do servo, como nosso Deus é misericordioso. Porque Jesus não vai até ele diretamente, mas manda alguém lá e trazer o servo até ele. Isso também fala da nossa vida como servo, que muitas vezes a gente está ali, né? Na beira do caminho, sem tomar posição. Uma hora eu sirvo ao Senhor, uma hora eu tô com o pé no caminho, uma hora eu tô com o meu nome no livro da vida, daqui a pouco eu mesma vou lá e apago. Aí o Senhor fala assim, olha, vou despertar o André. André, vai lá, dá uma palavra, porque é escolhido e precisa ver que tá errado, precisa mudar alguma coisa. E a vida do Bartimeu, assim, quando a gente vai olhar em parte histórica, né? Alguns relatos falam que ele nasceu cego, outros que ele se tornou cego, né? Não fica claro na passagem, em algumas atualizações. Mas mostra o tamanho da misericórdia do Senhor quando a gente está perdido, quando a gente está sem saída. Jesus, ele envia alguém. A multidão é típico do mundo que tenta te impedir de servir ao Senhor, que ele traz atrativos para você. Ele te julga, ele te condena, e o seu papel como cristão, eles não querem, então eles tentam te pedir de chegar ao Senhor. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Mas de todas as passagens bíblicas de cura, Jesus sempre cita assim, vá, a tua fé, vá, não peques mais, a tua fé te salvou. Mas aqui, diante dessa história, a gente vê uma posição de uma pessoa que mudou de vida. Que o Senhor não precisa mais dizer para ele assim, ó, seus olhos foram abertos por mim. Você não é mais aquela pessoa, agora você tem uma identidade. Você agora é diferente. A gente não vai ver falando dele mais na Bíblia. E talvez porque pode ser até que tenha mudado de nome, né? Que Jesus transformou e ele não quis mais essa identidade. Mas nós nunca vamos saber isso de verdade, né? Mas assim... Mas nós temos uma certeza diante dessa palavra, que não importa onde você estiver, se você está cego, se você está manco, se você está coxo, se você está na beira do caminho, se todo mundo já disse para você que você não é nada, que você não serve de nada, que era assim que os mendigos eram tratados, no momento certo o Senhor vai despertar alguém, ou Ele mesmo, quando Ele mandou todo mundo e você não ouviu ninguém, Ele vai fazer quando Ele fez nos outros milagres, né? Ele vai até você, Ele vai operar. E eu acredito que eu não conheço a sua história, tá? Mas eu conheço a dos meninos. E foi assim com a gente. Foi assim, a gente estava lá na beira do caminho com a nossa capa da razão, achando que a gente estava bem. E o Senhor fez o que com a gente? Foi lá e mandou alguém primeiro. No meu caso, mandou alguém. Quando ele viu que não dava mais jeito, ele mesmo que teve que ir lá e sacudir. Então essa passagem, ela marca muito para mim, porque fala de transformar
de ser localizado, de ser encontrado, de ser transformado. Eu acho que essa questão de você falar do crer é o que nós vivemos. O cristão realmente a gente vive ainda por fé, né? Então, Jesus sempre vai... Ontem eu estava lendo Marcos, e aí na parte 9 vai falar, tem a parte que fala no versículo 23, e Jesus disse, se pode crer que ele vai curar um menino endemoniado, e aí o Paulo ele fala, não, isso ele tá desde criança, né? E aí assim, o filho se contorcia, o filho passava, e aí Jesus vai falar, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então a Bíblia, pratica todas as partes, se credes, se confiar, se acreditar no Senhor, tudo é possível. E mesmo que não aconteça, que esqueci qual versículo vai estar escrito, tem a parte que fala que mesmo se você orar e a pessoa não for curada, tudo é para honra e glória do Senhor. A gente não entende, a gente não sabe o que aconteceu. O nosso papel é É orar. orar. O nosso papel justamente é orar. Porque... Quer complementar? Porque você falou uma parte interessante, eu não sei se vocês lembram a maioria, não, eu só não lembro de quanto tempo você tem de empresa, mas da morte da filha da Vanessa Trevisan. Aham. Eu fui ligar depois, né, pra conversar com ela. Aí ela disse pra mim uma frase muito interessante. Ela disse assim, Carla, eu orei muito pra que minha filha fosse curada. E aquilo me apertou o coração de ouvir a pessoa falar, eu orei muito pra ser... A menina tá morta, né? Eu orei muito pra minha filha ser curada. E eu indaguei ouvindo aquilo e ela falou assim, a minha filha foi. E ela me deu uma palavra assim, nem sempre a cura significa a pessoa viver. Ela falou pra mim, você lembra que minha filha era roxa? Eu falei, lembro. Ela falou, então, a prova que minha filha foi curada foi quando eu olhei ela e vi ela rosa. Então, pra mim, eu tive a certeza que Deus tinha curado ela. Então, muitas vezes a gente acha que realmente, né, ao curar você tinha um câncer e não tem mais, né, você estava cego e está vendo. A gente tem experiência na igreja de pessoas que nasceram mudas e hoje falam. A gente precisa, a nossa fé às vezes precisa ser palpável, né, daquilo que acontece, que os nossos olhos consigam enxergar. Mas veja a grandiosidade de uma pessoa que conhece tão pouco da palavra, entender que a filha dela foi curada mesmo que tenha morrido. Que a morte dela foi a cura para a filha dela. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais dessa fé, além dos nossos olhos carnais, né? Nós somos limitados, né? Do nosso próprio interesse também, né? Que acaba sendo muito do nosso próprio interesse. Eu creio naquilo que realmente, às vezes, eu costumo dizer que esses eventos que acontecem no meio de nós, assim, essas operações de maravilhas, onde a gente tem curas e às vezes a pessoa fala, curou mesmo? Tem certeza? Não foi uma encenação? Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, tem certeza? Porque, assim, tem umas armaçõezinhas na igreja, e você fala, cara, a minha fé não é tão pequena assim para não acreditar, né? Porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, né? Ele não mudou, ele é imutável. E a gente precisa dessas experiências para a nossa edificação, mas nós precisamos da nossa própria experiência para a nossa transformação, né? Porque a experiência alheia não salva nós, só edifica a nossa alma. Nós precisamos realmente ter as nossas experiências para que o Senhor transforme, assim como foi com o cego, né? A transformação da vida dele veio da própria experiência dele, apesar de só ter ouvido falar que existia alguém que poderia fazer. Que fé, né? Porque assim, eu acho que essa passagem desses dois cegos, eles são literalmente um grande exemplo de fé, né? Porque a fé é você acreditar sem ver, né? E eles realmente não enxergavam, entendeu? Eles só ouviram falar, ouviram dizer.
E um ponto que chama atenção é que às vezes a gente está ali a gente faz uma oração, a gente falando por algo, e a gente não enxerga acontecendo, e às vezes, sei lá, por algum motivo a gente aceita que aquilo ali é daquele jeito mesmo, a gente quer no nosso tempo, né, as coisas, mas eles foram perseverantes, né, por mais que eles ouvissem ao contrário, outras pessoas falando ao contrário, ali, não, fica quieto aí, ninguém não vai te ouvir não vai te atender não, esse não é o objetivo dele agora, ele está indo. Mas eles foram perseverantes, e a perseverança é fruto da fé, tá ali lado a lado, né? Os dois. E a gente vê uma coisa mais do que isso é Jó, né? Como foi perseverante, não sabendo por que estava acontecendo tudo aquilo que aconteceu com a vida dele, sem ao menos ainda fraquejar, vamos colocar assim. E impôs ao Senhor justificativas e tal, mas depois reconheceu que ele estava querendo impor alguma coisa para Deus, só que ele sabe. E aí quando ele reconhece que Deus é acima de tudo, de todos, Deus vem sobre ele e... Quão grande a fé desse irmão nosso de fé, né? Que você já pensou, o adversário vai lá e fala assim, vou ali, ó, Senhor, tô indo ali no rocha dar uma tentada. Rapaz, é complicado, tá? Porque a gente... Eu falo, Senhor, não faça isso, por favor. Mas quando você olha para a vida desses homens, né? Se a gente tivesse 10%, né? Da intimidade que eles tinham com Deus, a ponto do adversário subir lá e falar assim, vou tirar tudo ali, quero ver se ele te serve. Você falou, vai lá. Pode ir. Cara, é muito... É muito forte, você não consegue nem mensurar um negócio porque desse. O cara, Deus matou 9 filhos que Jó tinha, se eu não me engano, 7, né? 7 filhos que Jó tinha, doença, perdeu tudo, todo, ele era um homem rico, farto. Só sobrou uma mulher pra mandar ele morrer. Pra- Abandona seu Deus e morre. E ficou só a perturbação. Os amigos dele. E aí, assim... Cara, Não, mas a mulher dele fala, Jó, Não, abandona seu Deus e morre. não, eu tô falando só a mulher e os amigos pra ficar ali, ó. Cadê? E ele continuou com ela, né? Careca. É porque a promessa, Teve outros filhos com ela. a promessa do Senhor pra ele foi dar pra ele o dobro, né? E diante da vida dele, assim, todo mundo às vezes fala, mas Deus só deu o dobro, mas só deu 7 filhos pra ele. A promessa é dar o dobro. O dobro é onde? Na eternidade. Os filhos que já morreram estavam debaixo da promessa. Então, quer dizer, na eternidade ele vai ter os 14, né? Que o Senhor prometeu, que era dar o dobro de tudo pra ele. Mas eu não consigo mensurar. E eu falo que às vezes a fé da gente é tão pequena, porque eu vivo, quando eu tava no home office, eu falei com meu filho, falou assim, mãe, por que você tá nervosa? Eu falei, nossa, eu tenho um problema aqui, meu filho, que não tem solução. Ele tinha 9 anos, ele olhou pra mim e disse assim, vou ali orar, tá, mãe? Ai, pô. Com 15 minutos, o problema que não tinha solução, apareceu a solução e ele voltou e falou, deu tudo certo, mãe? Eu falei, deu, meu filho, deu tudo certo. E assim, a gente às vezes precisa ter um pouquinho dessa fé de criança, né? Saber assim, vou pedir e o Senhor vai atender. Não, eu fiquei impressionada às vezes quando a gente fala, vou ali orar. Como, assim, daqui a alguns minutos vai tudo acontecer e a nossa fé não é assim. É, A nossa sei. fé. Eu já falei até quando eu passei mal aquela vez, minha mãe insistiu. Quando orar, né, ao invés de tomar remédio. E aí é justamente isso, o cristão vive pela fé. A gente tem que mudar esse mindset, realmente viver o cristianismo e parar de ser aquele crente gourmet. Eu orava Esse foi ótimo. tipo assim, Deus, eu quero X coisa, né? Ou questão de cura, né? Questão de emprego. Mas se o Senhor também não der, não tem problema. Então eu já orava falando assim, se não puder, não tem problema, assim, mas eu quero a cura. Mas se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Como se fosse para justificar se caso eu não recebesse aquilo, eu não ficasse tão ruim, né? E aí eu entrei num propósito, né, junto com a minha amiga e a mãe dela, né? Ela tá com endometriose, né? Que é o mesmo caso que aconteceu com a Lili, né? E tá muito grave. E aí eu contei o caso que aconteceu com ela, né, com a Liliane. Falei, cara, lá na nossa igreja, né, na COBC tem a torre de oração, né, torre de vigília. Então, sempre em X horário, eles levantam a oração por alguma coisa.
E aí a gente levantou assim, vamos fazer a nossa, em X horário, em X dias, vamos entrar em jejum e vamos subir em clamor, porque a gente tem que crer na cura. E aí eu entrei com um propósito com Deus, falei, Senhor, eu não quero orar falando, mas se o Senhor não curar ela, tá tudo certo, né? Porque o Senhor é Deus, né? Não vai deixar de ser Deus, porque eu sei, sim, se o Senhor quiser curar, Ele cura, independente da minha oração ou não. Falei, mas eu quero experimentar uma coisa diferente com Deus. Eu nunca orei diferente dessa oração de, Senhor, por favor, faz, mas se o Senhor não fizer, não tem problema. Não, eu falei, Senhor, eu quero viver essa experiência do sobrenatural, sabe? Eu não quero mais viver o natural. Eu creio que eu não estou aqui para viver o natural, eu estou aqui para viver o sobrenatural. Eu creio que o Deus cura, cara, vai curar. E eu estou experimentando uma sensação diferente de crer, assim, de só crer. E não, eu creio, mas se o Senhor não curar... Tá tudo bem. Tá tudo bem, E estou vivendo assim, nessa oração, nesse propósito, e vai dar certo, vai curar, e eu vou ver a cura através dela. E tanto ela, quanto eu, quanto a mãe dela, nós vamos ser edificadas através desse milagre. É isso aí. E eu falo que essa... E volto daqui um tempo para falar, cara, Jesus curou, a menina não tem nada, porque ela vai fazer um exame daqui um tempo. E a nossa oração é, cara, naquele exame, não tem mais nada. Para até um médico ficar assim, sabe, abismado. Falei, nossa, não tem mais nada, não sei o que aconteceu, não tem mais nada, mas a gente vai saber o que aconteceu. A gente viveu uma experiência recente na igreja que eu frequento, né, de um irmão assim, o marido de uma irmã. Ele não é membro da igreja, ele frequenta e ele é muito querido, porque é uma pessoa muito bondosa, uma pessoa amorosa, assim, a gente fala, você só falta aceitar Jesus, que o resto você já tem, né? E ele, ou seja, falta tudo. Sim, mas é porque assim, você olha e você fala assim, cara, pessoa maravilhosa, porque se tiver Jesus vai chegar ao nível de perfeição surreal. Nossa, Jesus e ele, chama. Eu falei, gente, ele eu cheguei lá e ele tava muito amarelo, eu falei, nossa, tá amarelo. Por que você tá amarelo? Não, cara, eu faço check-up todo ano, não dá nada. Eu falei, mas você tá muito amarelo, isso é estranho. E ele começou a passar mal, do nada, e o pulmão dele foi todo tomado por vou falar que foi por câncer, porque pra mim foi, e pros médicos também. E ele foi fazer os exames, o médico botou lá e falou assim, pode se preparar, gente, se prepara, porque já tá tudo tomado. E tinha os laudos, eu esqueci o nome, né, que tira as imagens, não sei o quê, a classificação, tudo estava assim escrito. Ele olhou para o médico e disse assim, para a mulher dele apavorada já, né? Oh, meu Deus, vou ficar viúva, aquele desespero, e ela que é a serva. Aí ele olhou para ela e falou assim, isso aí é só para depois o médico falar que foi o médico e eu dizer que foi Deus. Falou desse jeito. Ai, meu Deus. Gente, esse homem passou mal num determinado dia, mas passou mal mesmo, muito mal. E foi pro hospital. Chegou lá, que era febre que ninguém sabia de onde que tava, era não sei o que, e aquele monte de medicação, aquilo tudo. Daqui a pouco, sumiu. No mesmo que veio, sumiu. Aí a filha dele falou assim, olha, não sei não, mas eu acredito que o Senhor operou ele, por isso que ele foi pro hospital. Voltaram, foram fazer a bateria de exame. Nada. Você sabe o que é nada dentro do pulmão mais? Nada. O médico dele tem 0 erros para laudo. 0. Agora tem um. Né? O médico dele considera que foi um erro. Mas ele disse pro médico dele, não, foi Deus. E não tem nada. Não tem nada. Pensa, a pessoa que estava com o pulmão tomado, não tem nada mais. Então, assim, não existe... E os olhos espirituais abriram? Ainda não é. Você sabe que não é assim. Você sabe que, assim, às vezes a pessoa... Quando a pessoa vive uma experiência desse nível fora da igreja, ela começa... a profecia dele ter um câncer aconteceu há 15 anos atrás. A pessoa falou, você tem que ir para os pés do Senhor, porque senão você vai ter um câncer. Vai seguir o que aconteceu com a sua família. 15 anos ele continuou fumando. Parou de fumar, teve agora essa questão do câncer de pulmão, mas ainda assim... Nossa, ainda assim, que dureza de coração, né? Não, ele acredita que aquilo basta pra ele, porque ele busca... Povo mal, tô brincando. Ele busca, por exemplo, ele frequenta a gente tem culto na madrugada, ele vai na madrugada.
pra ele é o suficiente. Ele acha assim. É porque, na verdade, o ser humano, às vezes, ele acredita que aquilo que ele faz um pouquinho pra Deus tá bom, né? Isso, ó, fui no culto hoje. Tem uma galera aí que não gosta muito de ir nos cultos de manhã, né? Nicodemo, Tá tem que aí, acordar. Vamos tomar um banho aqui. Aqui, foi mal, amigo. Aí, assim, a gente precisa realmente Ser só assim. Porque a vai gente, dar você já certo. pensou, a gente chegou, o nosso celular, gente, precisa de uma recarga. Imagine nós precisamos estar ali vinculado à igreja, porque senão Jesus não teria feito igreja. Você precisa estar vinculado a um grupo de irmãos. Coionia, né? Oi? Comunhão, coionia. Pra você estabelecer aquilo de quando você estiver fraco, o Senhor falar assim, ei, ó, dedinho mindinho lá, ó, tá começando a dar uma entortada. Acordar aquela varoa que acorda todo dia de manhã, porque essas que eu gosto, tá? Eu faço amizade com as velhinhas, tudo. Ei, é do Faz- coque então? Só assim, ó, só com as Passarinho do velhinhas. coque. Só as velhas do coque. Isso Braço que te tudo. digo. Nossa, Porque, rapaz, as mulheres acordam a madrugada inteira pra orar e eu vou estar com meu Rapaz. nome lá na E lista. cai, E ora, cai, tá, cai, né? no tapa com o diabo, tá? E ora. Mas elas, filha. Eu fui num seminário, né, que era oração, intercessão e batalha espiritual, né? Pastora Vânia, lá da COMBC. Ela tem 62 anos, mas pensa na mulher que cai no tapa com o diabo, assim, da experiência que ela tem, entendeu? De conhecimento. Nossa, tremendo. Se um dia vocês tiverem oportunidade de fazer, né, seminários assim, né, de oração, eu aprendi que eu não sabia orar. Que tem vários tipos de oração e que, exemplo, quando uma pessoa está orando e você, na sua mente, assim, você discorda, né, você, nossa, nem sabe orar, nossa, tá orando errado, né, você meio que critica aquela oração não tem efeito, assim, não chega, entendeu? Você não vai... Jesus ainda vai falar, né? Até mesmo quando ele vai ressuscitar. Ele chama só Pedro e Tiago para entrarem e os pais do... Pra quem acredita, Exatamente, para acreditar. Filho de Jairo. Às vezes algumas coisas de milagres não acontecem justamente por causa das pessoas ali próximas não terem fé. Né? E isso tem tudo a ver. A minha fé, às vezes, tá uma cambaleada, assim, por coisas tão pequenas. Eu falo que minha fé é assim, André fala assim comigo, tô com um problema sério. Fala assim, meu irmão, vai ser resolvido, vou orar. Amanhã você vai me contar. Mas quando é pra minha vida, Aí já muda de figura. Já muda. Eu tive uma experiência com o William perdeu o celular, eu falei pra ele assim, rapaz, vai orar, o celular vai aparecer. E a gente viveu uma experiência tremenda, porque o celular ligou sozinho 3 dias depois, foi 3 dias, né? 3 dias depois. Ligou sozinho, a pessoa localizou e devolveu pra ele. Caraca. Então assim, O foi cara vai tremendo. entregar na porta do meu condomínio. o celular. Um celular que tava desligado há 2 dias. E eu tava pra ligou casar, com não podia gastar dinheiro. 50% de bateria. Ligou. Experiência, Então, Foi, assim, é muito. A nossa. É por isso que a nossa fé eu falo que é muito condicional, né? Quando é pra mim, quando eu preciso de um milagre, eu peço pro irmão orar. Fala aí, ora aí, porque Me ajuda aqui. preciso de um milagre aqui. Mas quando é por outro, eu consigo. de um milagre. Será, né? É muito doideira. Porque realmente, assim, igual como ela falou, a gente tem que passar pelas nossas próprias experiências, né? Pra gente ser transformado e pra gente ficar mais próximo de Deus mesmo, buscar cada vez mais. Porque realmente chega um momento assim que você só vê acontecendo com os outros, é igual a primeira vez que eu vi algo acontecer na minha frente mesmo, foi uma menina que ela tava com o pé quebrado. E foi quando logo eu tava entrando na igreja, eu fui no retiro. A menina tava com o pé quebrado, eu já participava lá do PG, né? Que é na casa de uma pessoa do membro da igreja, dos líderes. E ela tava com aquele pé quebrado dela, já tinha 30 dias, ela foi no médico, o médico falou, você vai ficar mais 30 dias. Aí, porque não sarou. Tirou lá o raio-x e não tinha sarado. Aí, assim, quando o pastor orou por ela lá na frente, e eles tiraram aquela bota, a menina começou a pular na minha frente, eu fiquei assim, hã? Cara, o que tá acontecendo? Aí, mesmo a gente vendo, a gente fica assim meio que com aquela incredulidade, entendeu? Porque a gente ainda tá chegando, a gente não tá nem caminhando ainda, a gente tá chegando no caminho e entendendo que esse é o caminho que eu quero seguir. Aí eu ficava olhando pra ela depois no outro dia, né? Porque foi 3 dias de seminário, eu ficava olhando pra menina andando pra lá e pra cá.
O bem Entendeu? que eu quero fazer eu não faço, mas É, o mal... Eu não- Mas, cara, eu- quando acontece com a gente, aí é diferente mesmo. Eu não sei Totalmente quantas vezes quando vocês estão aqui trabalhando, vocês já pararam para convidar Jesus para trabalhar junto com a gente. Eu não sei, mas eu vivi grande experiência. Jesus para trabalhar, assim, eu nunca chamei, não. Mas, assim, eu já fiquei, assim, tarde viajando, sabe? Imaginando só, sério mesmo, e coisas bíblicas, e às vezes buscar na internet tentando entender, e aí eu vou ver, tipo, comecei a ver e às vezes perdi 2 horas fosse de trabalho, entendeu? E eu falo, caraca, pensando em coisas, viajando mesmo. Eu falo, caraca, Deus, me ajuda aí, me ajuda aí. Agora eu tenho que dar Porque conta. agora eu tenho que dar conta. Mas assim, e esses dias foram os dias que eu praticamente mais produzi, vamos colocar assim, É disso que eu entendeu? tô falando. Eu falo, caraca, sabe? Uma coisa doida. Eu muito fiz diferente. isso, né? Uma pessoa falou assim, eu tava ouvindo um áudio e a pessoa falou assim, quantas vezes você no seu trabalho chama Jesus para trabalhar com você? Porque realmente, o que a gente não pode perder aqui dentro, que muitas vezes é que a gente acaba perdendo e se deixando levar por algumas situações de perder, deixar a nossa identidade, né? De cristão. Sobressair por atos humanos ou por palavras que você fala na hora, que você fica nervoso. E eu ouvi essa frase e foi muito importante, porque toda vez que eu me lembro de chamar Jesus para trabalhar comigo, o dia é outro dia. É o dia que eu mais produzo, é o dia que eu fico mais à toa, porque é o dia que tudo rende muito, então eu consigo dar vazão em tudo muito rápido. E observando o nosso cenário, né? Quanto que a gente precisa, como que a gente está vivendo num caminho com muita gente ao nosso redor vivendo à beira do caminho. Eu fui levar uma palavra com meu colega que falou que para ele a Bíblia é história. É uma história que alguém criou e vem de tribos, não sei lá das quantas, aquele negócio. Tribos indígenas. E que todas as raças têm uma história parecida. E aquilo eu fiquei. Falei assim, ó, vou te dar uma palavra aí, quero que você me diga em qual história tá essa. Se você localizar uma história, você me volta e me conta. Até hoje não voltou, porque a única coisa que eu falei assim, me dá uma palavra aqui agora para provar que a Bíblia existe, que o autor está vivo, mas que ele não vai localizar em nenhum lugar. Já dei a palavra, estou orando para o momento certo voltar nesse assunto, porque é muito triste a gente estar no meio de 200 e poucas pessoas e a gente não conseguir. Cara, eu acho que é o pior ainda da nossa situação. Eu fico, na verdade, assim, eu oro pros amigos de trabalho, né? Só que a gente, na verdade, igual no momento de terça-feira, poderia estar aqui quem quer. A gente também não consegue obrigar, né? Mas eu fico pensando, assim, pessoas também que realmente buscam um Deus sem viver a essência dele, sem realmente ser filho de Deus. Na verdade, Deus tem me martelado isso, e até mesmo para mim falar para alguns amigos meus que se dizem realmente cristãos, mas que não vivem a palavra, sabe? Não consegue achar que eu só vou encontrar Deus, exemplo, no final de semana. Que eu consigo, exemplo, me afastar dele no dia da semana porque é corrido, e encontrar ele no sábado não porque eu vou numa festa, mas no domingo na igreja ele vai estar lá, sabe? Esse crente medíocre, essa coisa de não ser o que a Bíblia está escrito, de não conversar com ele todos os dias, de não viver para ele todos os dias, de não se dedicar, a primícia é dele, do meu dia, tudo é para ele, tudo é para a honra e glória dele, mas não vive isso. É verdade. Então assim, cara, Deus tem me cobrado muito sobre isso também. Eu, o André e o Gabriel aqui, a gente praticamente porque assim, na Bíblia vai falar que a primícia é dele, então eu tenho que dar tudo a ele, eu tenho que às vezes me dedicar ou até mesmo perder algumas coisas que eu tenho por direito, lazer, amizade, não sei o que vai ser comparado a Deus. Roger, eu trabalho de 8 a 18 e aí eu tenho, vou botar eu, por exemplo,
queria treinar, né? Fazer algum exercício físico e tal. Ontem eu dei uma corridinha, tá? Então assim, mas eu não consigo priorizar mais alguma atividade física, alguma saída com um amigo, alguma festa, se eu não tiver com a leitura com a Bíblia. Se eu não li, se eu não falei com meu pai, infelizmente, vocês, a amizade, meus amigos, minha família, vai ser o segundo plano. Mudei isso. Ontem a gente tava lendo, né? E aí uma resposta que Moisés deu aqui, cara, ficou martelando, velho, o dia inteiro no meu coração. Quando ele antecedendo daquele momento que ele vai na fenda, né, na rocha, tá? Da presença. É. Eu viajei também. Eu li pra Letícia. Eu falei, então, mas aí ele declarou, se não fores conosco, não nos envie. Tipo assim, se o Senhor não for conosco, nem vai não, nem que eu nem faça isso. Aquela parte que o povo cria um bezerro de ouro, e aí ele desce pra... E aí nesse contexto, rapaz, o senhor me colocou um tema, cara, no meu coração. E aí eu vou buscar isso mais. O tema foi que não seja apenas palavras. Que não seja apenas palavras. Que a nossa vida não seja pautada por palavras que nós dizemos, mas sim por atitudes que tomamos, entendeu? Caraca, André, como é que eu vou trabalhar hoje agora, André? É isso mesmo. E aí o Senhor martelou isso no meu coração, porque se a gente parar e ver alguns personagens da Bíblia, cara, não foram apenas palavras. Isso me fez ver uma coisa, porque hoje meu esposo está acordando 4h20 da manhã. Ele sai para trabalhar às 5. Aí eu falei, por que você acorda 4h20 da manhã? Tenho meus afazeres, eu tenho que ler a Bíblia, depois tenho que fazer não sei o quê. Eu falei, paz, vou acordar mais cedo para ele, né? Para ele poder dormir mais. Aí eu tô lá lavando a louça hoje de manhã, eu falei, não vou acordar mais cedo não, porque o que ele tá fazendo é relacionamento com Deus. Ele realmente, ele não tem que estar dormindo mesmo, né? E depois, assim, muitas vezes na vida espiritual do meu esposo, eu tentei ajudá-lo para que ele pudesse descansar e ele começou a se perder no meio do caminho. Então, eu quero viver esse sobrenatural de Deus a ponto de você olhar e falar assim, rapaz, ela anda, ela fala e ela vive, como Jesus faria. Porque senão não vai ter vaga na eternidade. A gente não vai conseguir ir lá, e falo por mim, que eu tenho 30 anos dentro da igreja. De 30 a 20 foram perdidos dentro do templo, 10 eu estou construindo relacionamento. E ainda acho que eu estou longe do relacionamento que eu deveria ter com Deus, entendeu? Bem longe, eu queria ter um relacionamento e falar, pai, me dá uma sentada aqui que a gente precisa bater um papo. Como muita gente fala assim, há 10 anos atrás eu via anjo, tem quanto tempo que eu não vejo um Cara, anjo? A gente for ver, entendeu? Essa parte aí mesmo, Moisés sabe, fala, não, Senhor Deus, se você for matar ele, me mata, mas risca o nome do livro da vida. A intimidade que ele tinha com... Você entende? E é isso que eu quero ver, sabe, assim, as pessoas que estão ao meu redor acordar. Porque, pô, se eu gosto do André, se eu gosto da Thaís, cara, eu preciso falar pra vocês, não adianta só buscar a Deus no final de semana, não adianta. Sai da igreja, não adianta. Tá perdendo tempo. Exato. Então, assim, aí eu conversando com Deus, eu falei, Deus, mesmo que seja pra magoar os meus amigos mais próximos, que às vezes estão comigo, sabe? Eu vou falar. Eu não vou mais me esconder, me ausentar. Me ausentar nisso. Às vezes achar, pô, tá bonitinho ir lá na igreja só no domingo. Sabe? Eu vou apertar, eu vou falar, e aí, como é que tá a semana também? Tá orando? Tem buscado? Tem feito jejum? Ah, não. Porque Deus, a gente vai ver em Marcos, naquela mesma passagem, que Deus as pessoas vão ter repreender um endemoniado e não conseguem. E aí Jesus vai falar, somente com jejum e oração. Então, assim, a gente vê várias coisas que Deus quer intimidade.
A gente deixar de não ficar falando o dia inteiro. Não, Só eu tô vou falar eu aqui tô um versículo. pensando o que eu vou arrumar a partir de agora. Só um versículo. Isaías 45, 5 fala: Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, assim, pra gente encerrar, né? Cara, muito bom compartilhar isso com vocês. Toda terça-feira eu acho que é uma experiência, né? Cada um traz, assim, é muito bom. Você sabe que eu vim parar aqui chorando, né? Você sabe como é que foi que eu cheguei aqui? Eu lembro, o menino acho que mandou áudio, o André, Não, foi... que ele falou, Deus me... Tava chorando numa sala, Ah, sim. saí da sala e vi os dois lendo a Bíblia. Estava do lado. Acho que foi aqui mesmo, foi nessa reta aqui. Eu acho que foi essa aqui mesmo. E que eles iam entrar em outra sala, não conseguiram entrar e entraram na sala de frente que eu tava. Porque na sala de frente que eu tava tinha gente. Aí a pessoa saiu e eles entraram. Foi uma experiência tremenda, porque era um momento de muita aflição. Né? Muita aflição. E eu gosto desse momento. Eu gosto mais porque faz eu dar uma mexida aqui dentro, um negócio, e você É bom. se cobra Falar de Deus mais. é sempre bom, né? Terça-feira eu senti falta de vocês, né? Eu fui resolver uma coisa e ele não tava aqui. Claro que não. Tava não? Tava Não. E você? Nem lembro o que eu tava fazendo. Amém. Eu, Eu tava trabalhando, mas o que eu tava Não, Deus eu- seja eu- conosco. eu saí Manuel. com o Acho que material eu da tava no escola. Pilates. Terça, ué? Eu faço segunda e quarta, mas eu acho que naquele dia eu fiz terça e quarta. Ah, entendi. Não de Tá boa. atrás ali, né? Tô lá, pô, Pilates. Trabalho. Não tá trabalhando mais não? Brincando. Vamos orar? Carla? Senhor, meu Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz, Obrigado. não porque nós somos merecedores, Verdade, mas Pai. porque reconhecemos o nosso tamanho, como somos pequenos, e pedimos, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais. Amém, Jesus. Nós suplicamos, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito no nosso falar, no nosso agir. Transforma, ó Deus, os nossos corações para sermos dignos de ser considerados Teus filhos. Amém. Suplicamos, ó Deus, que durante toda essa semana o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, guardando os nossos lares, os Amém, nossos Jesus. casamentos, os nossos relacionamentos. Sim, sim. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que formos fazer neste local. Sim, Pai. Que nós possamos ser luz, ó Deus, por onde passarmos, levarmos a Tua palavra. Põe em nós, ó Deus, um espírito corajoso, como o Senhor colocou um dia na vida de Gideão. Que nós possamos, ó Deus, seguir em frente, mesmo quando houver dificuldades, alcançarmos uma bênção. Estende as Tuas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas, a Tua mão de graça. Nós declaramos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e que só o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém. Engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abre as postadas aqui, André. Maravilhosa graça.